Talvez ninguém perceba o quanto você está cansada por dentro. Não o cansaço de quem dormiu mal, não o cansaço de quem trabalhou demais. Estou falando de outro tipo de cansaço. Aquele que fica instalado na alma quando você passa tempo demais sorrindo para quem te machucou, explicando para quem nunca quis entender, pedindo desculpa por ocupar espaço, fingindo que está bem quando por dentro algo está se desfazendo. Você chegou até aqui carregando um peso que a maioria das pessoas ao redor nem desconfia que existe. Carregou na reunião do trabalho, carregou no jantar de família, carregou quando alguém perguntou: "Você tá bem?" E você respondeu: "Tô sim", porque era mais fácil do que explicar tudo. E é à noite, quando a porta fechou e o mundo parou de pedir coisas de você, veio aquela sensação estranha de estar completamente sozinha dentro de si mesma. Quantas noites você chorou escondida para não assustar ninguém? Quantas vezes você engoliu palavras que deveriam ser ditas, dores que deveriam ser choradas, limites que deveriam ser impostos? Quantas vezes alguém disse algo que ficou grudado dentro de você como um anzol e você ficou acordada às 3 da manhã tentando entender o que fez de errado, sendo que você não fez nada de errado? Bom, essa oração é para você. Não para a versão de você que aparece nas redes sociais, não para a mulher que sabe o que quer dizer nas situações difíceis, não para o que parece forte porque não tem outra opção. Essa oração é para você, para o você que ninguém conhece de verdade. A que sente demais, a que perdoa rápido demais, a que se cobra mais do que qualquer pessoa jamais cobrou de você. Deus te vê agora, exatamente como você está, e é para essa você, exatamente essa, que essas palavras foram escritas. Se essa introdução já tocou algo dentro de você, deixe seu like agora. Você ajuda outras mulheres que precisam encontrar essa oração e chegarem até aqui. Senhor, ela veio até aqui exausta, não de uma exaustão que some com uma boa noite de sono. Ela está cansada de um jeito que foi se acumulando por meses, talvez anos, de carregar coisas que deveriam ser divididas e não foram, de aparecer em lugares onde ninguém aparece por ela, de ser a solução para tudo, enquanto por dentro está se perguntando quem vai aparecer para ser a solução dela. Ela ficou forte por tanto tempo que as pessoas esqueceram que ela também pode quebrar. Mas tu não esqueceste. Viste cada manhã que ela acordou sem querer acordar e foi mesmo assim. Cada responsabilidade que ela abraçou sozinha porque não havia outra opção. Cada vez que ela respirou fundo antes de entrar numa sala e compôs o rosto porque o mundo não pode saber que ela está caindo por dentro. Senhor, hoje ela não precisa ser forte aqui. Aqui ela pode parar, pode deixar o peso cair um momento, pode ser frágil sem ter medo de que alguém vá usar essa fragilidade contra ela. Pode chorar sem precisar justificar por que está chorando, porque tu és o único lugar seguro onde ela não precisa se explicar. Tu sabes o nome de cada coisa que ela carrega. Sabes exatamente quantas vezes ela quis desistir e escolheu continuar.
Sabes o que custou esta continuação. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Esse convite não é para a versão apresentável dela, é para essa versão cansada, esgotada, que chegou até aqui com o que sobrou. E o que sobrou é suficiente para tu começares a obra de restauração que ela tanto precisa. Senhor, restaura o descanso dela, não apenas o sono, o descanso da alma, aquela paz que não depende de nenhuma circunstância ao redor para estar resolvida. Que ela possa pousar aqui por um momento e sentir que não precisa sustentar o mundo esta noite. Tu sustentas, ela pode descansar. Há palavras que foram ditas a você que não deveriam ter sido ditas. Palavras que na teoria já passaram, que aconteceram faz tempo, que talvez as pessoas que as disse nem lembrem mais. Mas você lembra. Lembra do lugar onde estava quando ouviu, do tom que foi usado, do silêncio que veio depois, que doeu tanto quanto a própria palavra. Lembra de quando alguém disse que você era exagerada, que você estava sendo dramática, que você se vitimizava, que você nunca seria capaz, que você deveria agradecer pelo que tem, que você não presta. Lembra quando te ignoraram de um jeito calculado? Quando riram do que você disse numa reunião e deram crédito a outro? Quando te trataram como se você não fosse suficiente, não fosse digna, não valesse o espaço que ocupava? Essas palavras foram se instalando e com o tempo você começou a repetir para si mesma o que os outros disseram de você. A voz que mais te machuca hoje talvez seja sua própria, ecoando o que alguém plantou. Senhor, cada palavra que foi dita a ela sem amor, sem verdade, sem direito de ser dita, eu peço que tu arranques pela raiz, que tu desinstale as mentiras que foram colocadas como verdades dentro dela, as que diziam que ela não era boa o suficiente, as que diziam que ela não merecia ser tratada com cuidado, as que diziam que ela deveria caber em menos espaço do que ela ocupa. Ela não precisa caber em menos espaço. Ela precisa de espaço para crescer. A língua tem poder de vida e de morte. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. E tu, Senhor, tens o poder de reverter o que a língua de outros destruiu. Que tu fales sobre o que tu já sabes que é verdade, que ela foi feita com intenção, que ela tem valor que não é dado por ninguém e não pode ser tirado por ninguém, que a opinião de quem a diminuiu não define o que ela é, que ela ouça a voz de Deus mais alta do que a voz de quem a feriu, e que cada palavra que foi usada como arma seja transformada pelas tuas mãos em combustível de reconstrução que está começando agora. Se alguma dessas palavras te descreveu, compartilhe esse vídeo com uma amiga que também precisa ouvir isso. Você pode ser um instrumento pela qual ela encontra essa oração. Existe uma solidão que dói mais do que estar fisicamente sozinha.
É a solidão de estar num relacionamento, numa família, num grupo de pessoas e mesmo assim sentir que ninguém realmente te enxerga. Você fala e parece que as palavras não chegam. Você sente e parece que ninguém valida o que você sente. Você precisa e parece que seus pedidos são sempre inconvenientes. Você aprendeu a diminuir as suas necessidades para não ser um fardo, a não pedir porque sabes que não vai receber, a fingir que não dói, porque doer em voz alta só gera mais problemas. E quando alguém finalmente pergunta como você está, você diz: "Tô bem", porque não sabe mais como explicar que não está. Porque não sabe se essa pessoa vai suportar a resposta real. Porque você mesma já não sabe direito o que está sentindo de tanto comprimir tudo. Isso tem nome, chama-se abandono emocional. E ele pode acontecer dentro de um casamento, dentro de uma família, dentro de uma amizade que você achava que era sólida. E a dor de não ser vista é real. Ela não é exagero, ela não é fraqueza. Ela é o sinal de que você foi feita para a conexão genuína e que o que te deram foi muito menos do que você merecia. Senhor, tu vês o que ninguém viu, tu enxergas o que ela escondeu. Tu conheces cada camada que ela foi colocando para se proteger de mais decepção. Ela não é invisível para ti. Ela é conhecida por ti de um jeito que nenhum ser humano é capaz de conhecer outra pessoa. Tu sabes o que ela precisou e não recebeu. Tu sabes o que ela esperou e não veio. Tu sabes o que ela merecia e ninguém teve a capacidade de oferecer. O Senhor é próximo dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Salmos capítulo 34, versículo 18. Que ela sinta nesse momento que a presença de Deus é real, não como uma ideia, não como uma crença abstrata, mas como uma presença concreta, quente, próxima. Que ela sinta que não está sozinha nessa sala, nesse quarto, nesse carro, onde quer que ela esteja, e que o amor de Deus comece a preencher os lugares onde o amor humano falhou, não para substituir as conexões que ela ainda vai construir, mas para sustentá-la enquanto elas não chegam, para lembrá-la de que ela merece ser vista e que o fato de não ter sido vista até aqui não diz nada sobre o que ela vai. Algumas de vocês passaram por situações que roubaram pedaços da sua dignidade, situações que foram humilhadas na frente de outras pessoas e que foram chamadas de loucas quando estavam falando a mais absoluta verdade, em que foram culpadas pelo que sofreram, em que foram comparadas, diminuídas, descartadas. Situações em que alguém que deveria te proteger foi quem mais te machucou. E quando a humilhação vem de quem deveria te amar, ela deixa uma ferida diferente, uma que questiona não apenas o que aconteceu, mas quem você é. Uma que faz você se perguntar se você merece mais do que isso, se você é digna de um amor que não dói. Você é. Senhor, tu criaste essa mulher à tua imagem e semelhança. Isso não é poesia religiosa, é afirmação teológica. Ela carrega em si a impressão do Criador. Não existe humilhação humana capaz de apagar isso. O que foi dito a ela não muda o que tu disseste sobre ela antes de qualquer pessoa existir para falar sobre ela. Tu a conhecestes antes de ela nascer, tu a escolheste,
tu a viste com olhos de amor antes que o mundo tivesse a chance de olhá-la com olhos de julgamento. E hoje, Senhor, eu peço que tu restaures o que foi roubado, a dignidade, o senso de valor, a capacidade de acreditar que ela merece ser tratada bem, que pedir respeito não é exagero, que ter limites não é egoísmo, que ocupar espaço é seu direito. Fizeste precioso aos meus olhos e eu te amei. Por isso darei homens em teu lugar e povos em troca de tua vida. Isaías capítulo 43, versículo 4. Que ela receba nesse momento a revelação de quanto ela é preciosa para Deus. Não pela sua performance, não pelo que ela produz ou serve ou suporta, mas simplesmente por ser quem ela é. E que essa revelação seja tão profunda que comece a mudar o que ela acredita para si mesma, que ela deixe de se conformar com migalhas porque passou a acreditar que merece o pão inteiro. Se você já passou por alguma dessas situações, escreve nos comentários: Deus me restaura. Esse comentário pode ser a declaração que vai mudar o rumo da sua semana. Tem horas em que o futuro parece uma parede. Você olha para frente e não consegue ver saída. Não consegue imaginar como as coisas vão melhorar. Não consegue ver daqui a um ano de um jeito diferente do que está. E aí vem o medo, esse medo silencioso que fica roendo por dentro. Medo de que seja sempre assim, medo de que você não tenha força para continuar. Medo de que o que você perdeu não volte. Medo de não ser o suficiente para construir o que ainda precisa ser construído. Às vezes o medo vem disfarçado de realismo. Eu estou sendo apenas realista. Mas realismo não mantém você acordada às 3 da manhã com o coração acelerado. Isso é medo. E ele tem direito de existir, mas ele não tem direito de governar. Senhor, o futuro dela já está nas tuas mãos, não como um detalhe, mas como um plano cuidadosamente desenhado. Tu que és eterno, vês o que ela não consegue ver a partir de onde está. Ela enxerga o corredor escuro. Tu enxergas a porta no fim do corredor. E tu sabes que ela vai chegar lá. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você. Planos de prosperidade e não de calamidade, para lhes dar um futuro e uma esperança. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Que esse versículo deixe de ser uma frase de moral e se torne uma âncora. Que ela segure nessas palavras quando o medo vier. Que ela lembre que Deus não improvisa com as histórias que escreve. Cada coisa que ela perdeu, cada porta que fechou, cada caminho que acabou, não foi o fim da história. Foi uma reviravolta na trama. E Deus é especialista em redenção. Que ela consiga soltar o controle do futuro. Não porque não importa, mas porque está em mãos melhores que as dela. E que essa entrega não seja resignação, que seja a decisão corajosa de acreditar que Deus é bom, mesmo quando a vida está difícil de entender. Eu preciso falar com quem está pensando em desistir. Não de Deus, não de uma relação específica, mas de continuar tentando, de continuar construindo, de continuar acreditando que existe algo melhor do outro lado. Se você está nesse lugar hoje,
Eu quero que você saiba que o que você está sentindo não é loucura. É o resultado de ter chegado num limite que foi sendo construído ao longo de muito tempo. Ninguém chega ao ponto de querer parar do nada. É um acúmulo e você acumulou muito. Mas eu te peço que fique, que não tome decisões permanentes com base numa dor temporária, que deixe esta noite passar. Senhor, segura ela com as duas mãos, com a força do teu amor eterno, segura ela nessa noite. Que ela sinta de um jeito que não consegue explicar que existe uma razão para continuar, que o amanhã guarda algo que ela não consegue ver a partir de onde está, que ela não tome nenhuma decisão definitiva com base no que está sentindo neste momento. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Salmos capítulo 23, versículo 4. Tu estás nesse vale junto com ela, não do lado de fora gritando instruções, dentro caminhando junto. Que ela sinta isso, Senhor, que ela saiba que não está fazendo esse caminho sozinha e que ao amanhecer ela ainda esteja aqui, porque o mundo precisa dela, não da versão perfeita, curada, com tudo resolvido. Precisa dela agora como está. Senhor, cura o que está quebrado dentro dela. Não uma cura rápida que parece que tudo foi embora, mas na verdade só foi enterrado mais fundo. A cura real que começa nas camadas mais fundas e vai subindo. Cura as memórias que ainda doem quando ela menos espera, Senhor. O flashback que vem no meio de um dia comum e paralisa. A resposta emocional desproporcional que ela mesma não entende, mas que é um eco de algo que foi longe demais para ser esquecido facilmente. Cura a relação que ela tem com ela mesma, com o próprio corpo, com a própria voz, com a própria presença no mundo. Que ela aprenda a se tratar com a mesma gentileza que oferece às pessoas que ama. Que ela pare de ser a única pessoa na sua vida que não recebe o seu próprio cuidado. Ele sara os de coração quebrantado e lhes cura as feridas. Salmos capítulo 147, versículo 3. Esse é o teu ofício, Senhor, curar o que está partido. E tu és especialista. Que essa cura não seja apenas emocional, que ela seja espiritual, que ela restaure a capacidade dela de confiar, de se abrir, de receber amor sem esperar a decepção. Que ela acorde amanhã 1 milímetro mais inteiro do que foi dormir hoje. Se você quer receber mais orações como essa, se inscreva no canal e ative o sininho. Essas orações são para você e elas chegam toda semana. Chegamos ao fim dessa oração, mas eu quero que você entenda que não é o fim de nada, é apenas o começo. Você não é a mesma mulher que começou esse vídeo. Algo foi tocado, algo foi aberto, algo foi nomeado que talvez você não soubesse que precisava ser nomeado. E Deus trabalha com o que foi aberto. Eu quero te dizer algumas coisas antes de você ir. Você não é o que fizeram de você. Você não é
o que disseram sobre você. Você não é as suas piores noites e suas maiores derrotas ou ainda as suas feridas mais profundas. Você é a mulher que sobreviveu a tudo isso. E sobreviver não é pouca coisa. Em alguns capítulos da vida, sobreviver é o ato mais corajoso que existe. Você vai continuar. Não porque é fácil, não porque tudo vai se resolver amanhã, mas porque existe algo dentro de você que foi plantado por Deus, que não pode ser destruído por nenhuma circunstância, nenhuma pessoa, nenhuma temporada difícil. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Esse é o teu prometer, Senhor, e tu não falhas. Que essa mulher acorde amanhã com uma centelha de esperança que não existia ontem. Que ela carregue a consciência de que Deus a viu essa noite, de que ela não estava sozinha nesse quarto, de que suas lágrimas foram recolhidas, de que sua história não acabou. Que ela olhe no espelho amanhã e ainda não consiga ver tudo que eu vejo quando olho para ela. Consiga ver pelo menos um traço do que Deus vê. Uma mulher que vale, que merece, que foi feita para mais do que suportar. Ela foi feita para florescer, e a estação do florescimento está chegando. Mesmo que hoje pareça inverno, mesmo que hoje seja difícil de acreditar, ela está chegando. Amém. Se essa oração falou com você hoje, eu quero saber. Escreve nos comentários. Deus me viu, porque Ele viu, e eu quero celebrar isso com você. Compartilhe esse vídeo com uma mulher que você sabe que está passando por um momento difícil. Você não precisa escrever nada, só manda o link. Às vezes a mensagem certa chega de um jeito simples assim. Se inscreve no canal. Toda semana tem uma oração nova. Porque você merece ter um lugar onde pode ser real e onde Deus fala com você de um jeito que faz sentido para a sua vida. Até a próxima oração. Com amor.